Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Welcome! Então, hoje a gente vai trabalhar com o Simple Present na sua forma afirmativa. Antes de tudo, pessoal, é interessante a gente pensar que o Simple Present, vocês acham que ele vai trabalhar o ontem, o hoje ou o amanhã? Pensaram? Com certeza vocês pensaram que o Simple Present, o presente, vai tratar do hoje. Essa é a primeira ponte básica para a gente saber e seguir o Simple Present, tá? Então vem comigo para a gente ver o que tem aí para a gente aprender. Let's go! Então, eu queria que a gente percebesse que o tema da aula de hoje são as rotinas e os fatos gerais que são parte do Simple Present, tá? Então, o tema geral seria o tema é rotina. Ah, professor, o que é uma rotina? Rotina é o que a gente faz todos os dias. Nessa figurinha aqui, a gente poderia dizer que em português seria eles vão à escola todos os dias. E em inglês, usando o Simple Present, a gente tem they go to school every day. Isto é uma rotina. Muito bem. Aí a gente vai aprender também a formar frases. Por isso que nesse slide aqui, eu já coloquei aqui, ó, que eles em inglês é esse último nomezinho aqui, ó, they, tá vendo? E o verbo ir é o verbo go em inglês, que é eles vão para a escola, to school e every day, todos os dias. Por enquanto a gente vai só percebendo como é que as frases são formadas, tá? O verbo ir em inglês, que é o verbo go. Muito bem, seguindo, veja aqui que o verbo go, presta atenção no verbo go aí, eles vão, tá certo? Que ele está desta formazinha aí. Na próxima frase, vocês vão perceber que o verbo go ele vai mudar. Vamos ver? Vamos ver aqui o verbo go novamente, só que em vez de ser eles vão à escola, agora ela vai à escola todos os dias. Bora ver aqui como é ela em inglês. Ó. Aqui na lateralzinha aqui do lado direito da nossa tela, a gente tem I, significa eu, you, você, he, ele, she, ela. Perceba que agora a gente vai, em vez de usar a palavra they, que é aquela última lá, a gente vai usar agora a palavra she. Bora ver? She goes to school every day. Perceberam que o verbo go acrescentou umas letrinhas? Muito bem. A gente vai tratar também nessa aula de hoje por que o verbo go acrescentou essas letrinhas quando a gente usa a palavra she, tá bom? Muito bem. Agora a gente tem mais uma frase agora, que a gente vai perceber como é que o verbo muda também. O verbo é o verbo ferver em inglês, que é boil. Veja agora, pessoal, que a gente vai usar it, porque it significa isto, que a gente usa para coisas e objetos. Para fechar, por que eu botei essa frase? A frase que eu vou botar aqui é a água ferve a 100 graus. Porque são fatos gerais e científicos. Todo fato científico que já é verdade, a gente usa o Simple Present, assim como a gente usava também para as rotinas, tá bom? Vamos ver a frase? The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus. Veja que o verbo ferver, boil, também acrescentou uma letrinha. E eu usei a palavra, o verbo boil, e acrescentei. Vamos ver como é que esses verbos vão mudar? Antes de tudo, vamos perceber aqui, antes de a gente adentrar aqui no assunto mesmo de como é que esses verbos mudam, só lembrando quando a gente usava o Simple Present, que é aí, ó, primeiro exemplo do pontinho aí, ó, Peter has breakfast at work. Peter toma café no trabalho, hábito ou rotina. Segundo exemplo, the earth turns around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Fato verdadeiro que é provado científico, porque a gente falou sobre a água também. My parents are very tall. Meus pais não são muito altos. Aspectos físicos, que é só porque está no presente, tá?
E the story begins in Brazil. A história começa no Brasil, é narração ou resumo. Também eu uso o present simple. Só que a gente vai focar nos fatos e nas rotinas, tá bom? Seguindo. Vamos ver aqui como é que se forma uma conjugação para a gente saber por que aqueles verbos lá que acrescentaram umas letrinhas eles mudam, tá? Seguindo. Vamos usar o verbo play. Primeiro tem que ser as pessoas, ó. I, you, he, she, it, we, you e they. Veja que eu deixei em preto a palavra he, she e it, que significa ele, ela e isto. Só que sempre que tiver ele, ela e isto, ou nomes masculinos, nomes femininos, que é ele, masculino, nome feminino, ela, e animais ou coisas, a gente vai pensar em it. A gente faz o que com o verbo? Acrescenta S aqui, certo? Veja que em português é muito mais difícil, ó. O verbo jogar em inglês só mudou 3 vezes aqui, e em português veja que ele muda várias vezes, né? Muito bem. Vamos entender como é que forma aí esse S? Ora. Regras de conjugação do Simple Present. Que isso vai ser, vocês vão observar isso aqui para fazer a primeira questão, tá? Primeira regra. Se a gente sempre vai olhar o finalzinho do verbo. O verbo é sempre a segunda palavra, tá? Primeiro é a pessoa, depois é o verbo. Sempre vai olhar o finalzinho do verbo. Se o verbo terminar em SS, SH, CH, XZ e O, quando aparecer as pessoas he, she, it, você vai acrescentar ES. Exemplo, o verbo kiss aqui de lado significa beijar. Se eu dissesse assim, ele beija a menina, aí seria he, que é ele. Em vez de ser kiss, vai ser aqui, ó, kisses, porque acrescentou ES. Próxima regrinha. Verbos terminados em consoante mais Y. O que eu faço? Aparecer um verbo com Y no final, você já se liga se antes desse Y tem uma consoante. Se tiver, você vai trocar o Y por IES. Por exemplo, se eu digo, ela estuda todos os dias. O verbo estudar de study passa para studies. Troquei o Y por IES. Veja aí que tem que ter um Y no verbo, tá? E última regra, que é o resto. Fora essas duas regras, tudo você vai acrescentar S. Fica bem mais fácil, né? Se eu digo, ele trabalha todos os dias. He, que é ele. O verbo trabalhar é work, vira works. E coloco o resto da frase. Tudo certinho? Para o primeiro exercício, você vai prestar atenção só nessa regrinha aqui, tá? Vamos ver como é que a gente escreve os seguintes verbos. Lembrando que tudo aqui seria he, she, it, tá? Para poder sempre mexer. No resto das pessoas, que a gente viu lá, não se mexe nada no verbo. Primeiro, verbo watch, termina em CH. Bora ver a regra? CH, primeira regra, acrescenta o quê? ES, ó. Isso. Segunda, letra B, study, termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Bora ver aqui a regra? Verbos terminados em consoante mais Y acrescenta, troca o Y por IES. Bora ver? E o último, work, não está em nenhuma das duas regras, acrescenta S, que é o resto. Tenta fazer o resto aí, olhando para essa telinha aqui. Vamos voltar. Perfeito. Número 1, ok. Number 2. Complete as frases com os verbos abaixo. Eu botei aqui as traduções desses verbos para você associar aí o que a gente precisa aprender mais rápido, tá? Então, o verbo eat é o verbo comer, go é o verbo ir, live é o verbo morar, play é o verbo jogar ou tocar, que repete ele 2 vezes aí, vai ter mais de um verbo aí que a gente vai usar, e sleep é o verbo dormir. Isso é o que eu estou falando aqui em cima, tá, pessoal? Desse quadradinho aí que tem os verbos em inglês. Então, como é o exercício? Veja que as questões têm números e as figuras aqui também têm números, tá? Então, você vai fazer as frases de acordo com as figuras. Bora ver. Número 1. A gente tem quantas pessoas? Só uma. Ele. Por isso que a resposta da primeira ó, é ele. O que a pessoa faz com o piano, pessoal? Toca. Veja que já está arriscado lá em cima o verbo play. Aí seria ele toca o piano. Porque, professor, por que eu acrescentei no play ali um S? Porque de acordo com as regrinhas lá gerais, o resto a gente coloca S. Quando é ele, ela ou isto. E aqui era ele. Número 2. They.
veja que a gente só vai mudar o verbo, número 2 ali, ó, they, se fosse he, she, it. Como o número 2 é they, o verbo que a gente utilizar é a mesma forma original. Bora ver. Ali, no número 2, ele diz assim, our house, a casa deles ali, certo? Então, qual é o verbo que eu vou utilizar para casa? Será que é minha casa, ir para casa, morar? Eita, morar, né? Veja ali que morar é o verbo live. Então, eles moram na casa ali, ó, vai ser they live. Não mudou em nada o verbo, por quê? Porque tem que ser he, she ou it para mudar. Número 3, agora é mais difícil porque não tem a pessoa, né? Mas vamos olhar a figura 3, que a gente tem uma mulher aqui. E tem aqui, ó, a mulher e o desenho tem falando de frutas. Então, lá na frase já tem a palavra fruta, né? Então, o que que a gente faz com as frutas? É o verbo eat, comer. Então, vamos ter que botar ela, que é she. Veja que com she a gente muda o verbo, né? O verbo comer tem que acrescentar s. Então, seria... verbo livre já foi. She eats a lot of fruit. Ela come muita fruta. Eu acrescentei she porque era ela na figurinha. E coloquei o verbo eat e acrescentei o s de acordo com aquela regrinha que eu acabei de falar, tá? Número 4. Essa aqui eu vou só falar, mas não vai ser respondido, tá? Número 4. Ele que joga tênis ali, ó. É um homem. Então seria ele joga tênis. Veja que o verbo jogar é play. Aí você vai mexer também no verbo porque é ele, tá? Número 5, cinema. Veja qual é o verbo que a gente pode usar para o cinema. E número 6, a gente tem ali a noite. A gente tem que ver qual é o verbo que combina. Veja quantas pessoas são. Se for 2 pessoas, a gente usa eles. Se for uma pessoa, a gente usa ele ou ela, né? Vou deixar o restinho para vocês. Qualquer dúvida, fala comigo. Número 3, a gente vai formar frases em inglês, certo? E eu vou deixar uma tabelinha aqui. Na próxima tela vai ter uma tabela com tudo que você precisa para formar essas frases em inglês. Eu queria que vocês, nesse caso específico, só se vocês não conseguirem fazer mesmo, vocês usam o Google Tradutor, tá? Mas se não, tudo que vocês vão precisar fazer para formar essa frase vai estar nessa tela e na próxima. Vamos ver a primeira. Nós moramos em uma casa grande. Vamos para a próxima lá. We live in a big house. De onde é que eu tirei isso, professor? Aqui, ó. A frase era nós moramos em uma casa grande, ó. Veja que nós aqui, ó, no sujeito é o we, que eu botei lá, que é nós. O verbo morar é o número 5 aqui, ó, live. E no vocabulário, in a big house, em uma casa grande, ó, foi o que eu botei lá também, tá? Então, tudo que você precisa formar vai estar aqui, tá certo? Então, ó, eu tirei tudo dessas 2 telas. Tentem fazer o resto, tá? Lembrando que quando for ele ou ela, a gente vai acrescentar no verbo a opção que tem S, ó. Veja que eu botei as 2 opções já mexidas, tá bom? Aqui nos verbos go, se for ele ou ela vai ser goes, e assim por diante, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, manda um zap para mim. Um abraço para vocês. See you!